Tem alguma coisa acontecendo e não é boa. Os controladores de tráfego aéreo na Califórnia enfrentam uma catástrofe. O controlador do radar disse alguma coisa como... Rio Zero West 706, checando rádio. Me ouvem? Sem resposta. Um avião comercial com 49 pessoas a bordo desaparece do radar. O que aconteceu? Algum problema estrutural? Ele colidiu por algum motivo e não fazíamos ideia do que era. As testemunhas descreveram uma cena quase impensável. Havia alguma coisa lá. Não vimos nada. 4 pares de olhos não viram nada. Pode ter sido um avião, talvez não. O fato de alguma pessoa ter dito alguma coisa não prova nada até que você mesmo veja. O que aqueles caras estavam fazendo lá em cima? Esta é uma história real, baseada em documentos oficiais e depoimentos de testemunhas. Aeroporto Internacional de Los Angeles. O voo 706 da Rio Zero West se prepara para decolar. Há 44 passageiros a bordo. O voo é uma ponte aérea com paradas em Utah, Idaho e no estado de Washington. Sejam bem-vindos a bordo. Vamos decolar a qualquer minuto. O capitão Theodore Nicolai está no comando hoje. O capitão Nicolai já voou pela Força Aérea. Era experiente. Qualquer um se sentia confortável voando com ele. Você tinha certeza que ele sabia o que estava fazendo. O Aeroporto Internacional de Los Angeles é um dos mais movimentados da América do Norte. Os controladores orientam as tripulações a seguirem corredores aéreos específicos para a decolagem. Air West 706, pronto para decolar. Rota 24, esquerda. Subir a 250. Entendido. 24, esquerda, subida 250. O primeiro oficial, Price Brunner, também possui vasta experiência. O tempo parece estar limpo até Seattle. Ele tem mais horas de voo que o capitão Nicolai. O Price já havia atuado como capitão, embora tenha optado por voar como primeiro oficial. E acho que ele gostava muito de estar no cockpit. A comissária de bordo, Pat Shelton, voa nesta rota com regularidade. Ela era uma bela garota com um cabelo escuro e longo e tinha acabado de ficar noiva. E ela esperava se casar. Estava num momento feliz da vida. A pista está livre. Freios liberados. Em 1971, as linhas aéreas dos Estados Unidos já operavam com o DC-9 há mais de 5 anos. Ele possui 2 turbinas, bastante eficientes, que o tornam ideal para voos de curta ou média duração. O manete é todo seu. 80 nós. Às 6h02 da tarde, o voo da Rio Zero West parte de Los Angeles. Virar à direita, 060. Air West 706, entendido. Direita 060. A princípio, o avião segue a oeste sobre o Oceano Pacífico, antes de seguir para o norte em direção à sua primeira parada, Salt Lake City. 5 minutos depois da decolagem, o primeiro oficial Brunner contacta um outro centro de controle ao norte de Los Angeles. Centro de Los Angeles, boa noite. Air West 706 em contato. Subindo a 6.000. O Centro de Controle de Tráfego e Rotas Aéreas de Los Angeles. Air West 706, vire à esquerda, 040, até alcançar Daggett. O controlador-chefe Roger Anderson está auxiliando um operador em treinamento a ganhar agilidade. Muito bem, continue escaneando. Trata-se de uma ocasião na qual não se pode parar. E você pensa muito bem em cada decisão. É preciso tomar decisões rápidas, muitas por reação, manter um ritmo acelerado. Os controladores devem manter os aviões a uma distância segura um do outro, enquanto entram ou saem de Los Angeles. Além do avião da Air West, o controlador do radar pode estar conversando com 5 ou 6 outros jatos que estão seguindo em direção norte, além de um pequeno número de outras aeronaves que cruzam o espaço aéreo.
Entendido. 040 em direção a Daggett. Os controladores monitoram o DC-9 da Hughes Air West no radar. Eles usam marcadores conhecidos como Shrimp Boats para marcar a posição de cada avião. Shrimp Boats. Isso foi antes da automação. Eram pequenos marcadores de plástico com uma ponta. Escrevíamos neles com um marcador de cera. Eles continham informações básicas como o número de chamada da aeronave, às vezes a altitude permitida, o máximo de informações que dava para escrever com lápis no marcador de plástico. O som de um transmissor de emergência alerta os controladores que um avião nesta área pode estar com problemas. Eles precisam de mais informações para entender o que está acontecendo. Frequentemente, naquela época, as pessoas acionavam esse transmissor por acidente. Raramente era uma situação real. Então, não costumávamos dar muita atenção a isso. Neste momento, olhamos para trás e o marcador do Air West 706 era o que estava faltando. O controlador do radar disse alguma coisa. Hughes Air West 706, verifique seu transponder. Contato do radar perdido. Sem resposta. Air West 706. Checando o rádio, vocês me ouvem? Sem resposta. Isso já está ficando ruim. Perdemos o alvo. E estamos sem qualquer comunicação com a aeronave. Anderson percebe a gravidade da situação quando a tripulação de um avião militar próximo entra em contato. Central, acabamos de ver uma explosão ao lado de uma montanha. Tem alguma coisa acontecendo e não é boa. E ele disse, Central, eu não vi, mas meu copiloto viu pela janela. Ele viu explosões ao lado da montanha. Neste momento, soubemos que alguma coisa ruim estava acontecendo. O que aconteceu? Um DC-9 com 49 pessoas a bordo havia batido nas colinas da Califórnia. O Air West acabou de explodir, uma asa caiu. O que aconteceu? Foi um problema estrutural? Ele colidiu por algum motivo e não fazíamos a menor ideia do que tinha sido. A perda do DC-9 iria chamar muita atenção devido a seu proprietário famoso. Apenas um ano antes, a companhia foi comprada pelo aviador bilionário Howard Hughes, uma das pessoas mais famosas dos Estados Unidos. Howard Hughes queria comprar uma companhia aérea por um bom preço. E por fim chegou a Air West, que logo se tornou Hughes Air West. O Conselho Nacional de Segurança em Transportes indicou um de seus melhores investigadores para o caso, o piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial, Dick Baker. Montanha San Gabriel. O local da colisão representava um desafio imediato. Certo. Vamos precisar de helicópteros para chegar lá. Enquanto isso, encontrem qualquer um que tenha visto alguma coisa, agora. Neste caso, o local do acidente ficava muito afastado e num terreno montanhoso bastante ruim. Isso dificulta o trabalho dos investigadores. O local do acidente fica a apenas alguns quilômetros da cidade de Duarte, Califórnia, o melhor lugar para encontrar testemunhas. Nos momentos após a colisão, dezenas de pessoas apareceram com a mesma história. Eles viram e ouviram uma explosão. Olharam para cima e viram o DC-9 caindo como uma folha no chão. A maioria não fazia ideia do que havia causado o acidente, mas algumas testemunhas afirmavam que sabiam. Elas insistiam que houve uma colisão no ar entre o DC-9 e um jato de combate. Os depoimentos das testemunhas podiam ser muito diferentes, mas a maioria foi muito precisa quanto ao fato de que houve uma colisão em pleno voo. Os investigadores precisam descobrir de onde esse segundo jato teria vindo. Com a guerra americana no Vietnã se intensificando, as bases aéreas militares na costa oeste estavam bastante ativas. Há várias apenas no sul da Califórnia. Nos anos 70, havia muito treinamento militar acontecendo no sul da Califórnia, porque lá os céus eram limpos e havia muitos desertos onde podiam treinar. Certo, obrigado. Até logo. Baker logo consegue a informação que precisava.
Um jato desaparecido em El Toro. Um Phantom F-4 não conseguiu voltar à base aérea da Marinha em El Toro, ali próximo. É o caça militar mais avançado. Esse jato de 2 lugares é capaz de atingir 2 vezes a velocidade do som e fazer qualquer tipo de manobra nos céus. Era simplesmente a melhor aeronave no país. Tinha capacidade para mísseis com radar, então era possível atirar além do seu alcance de visão. Tinha velocidade maior que a de um Mach. As declarações das testemunhas não deixam dúvidas. O caça desaparecido de El Toro é a aeronave que colidiu com o DC-9. Mas como 2 pilotos de caça experientes voariam em direção a um avião civil muito mais lento? O que aqueles caras estavam fazendo lá em cima? As testemunhas forneceram informações cruciais sobre uma colisão no ar nos céus do sul da Califórnia. Várias pessoas compartilharam um detalhe interessante em particular. Quero que me diga de novo o que quer dizer com truques de voo. Parece que o caça estava executando acrobacias antes de colidir com um avião de passageiros. O jato estava rodopiando. Voos assim são arriscados, não apenas para o piloto, mas também para as pessoas no chão. São estritamente regulamentados. Se ele estava fazendo acrobacias em uma área que não era designada para essas manobras, trata-se de uma violação nas instruções de operação de qualquer voo militar. Os investigadores esperavam que as gravações do radar de tráfego aéreo pudessem dizer a eles mais sobre o que os pilotos do F-4 estavam fazendo. Mas os controladores de plantão naquele dia disseram que o caça não apareceu em nenhum radar. Teria alertado o Hughes se tivesse visto. E eles tinham as fitas para provar isso. Não vimos nada. 4 pares de olhos não viram nada. Não havia nenhum alvo. Não se pode fazer nada sobre aquilo que você não vê. Os investigadores chegam às identidades dos 2 tripulantes do F-4, o piloto da Marinha James Richard Phillips e o oficial de interceptação de radares Christopher Shears. Cuidado! Depois do impacto, apenas o tenente Shears conseguiu se ejetar do caça condenado. Existe um momento em que você sabe que tem que saltar do avião. Não tem mais como enrolar. Os investigadores estão ansiosos para descobrir o que Shears sabe, mas primeiro os médicos devem fazer uma avaliação nele. Acho que o outro tripulante que não sobreviveu se sentiria horrível por você ter sobrevivido. Trata-se de uma coisa que você conseguiu e o outro, sentado a apenas alguns centímetros de você, não. Na era americana no Vietnã, o envolvimento de um jato militar num desastre civil despertou a ira pública. Isso aconteceu em uma era na história americana onde os militares não eram a organização mais popular do mundo. E isso criou uma tensão maior na investigação. Os fuzileiros enviaram seu próprio representante para ajudar nas investigações. O tenente-coronel Jack Zike. Acho que vamos trabalhar juntos nisso. Ele iria trabalhar com a NTSB para descobrir como os 2 aviões colidiram. Eram bons fuzileiros. Duvido que faziam acrobacias. Bom, é o que vamos descobrir. Os destroços poderiam oferecer algumas pistas sobre o que aconteceu, mas recuperá-los de um lugar tão afastado, nas montanhas de San Gabriel, levaria tempo. O terreno áspero e a neblina densa dificultaram a remoção dos corpos e a busca por vestígios. É um terreno muito difícil, muitos arbustos, cascavéis e muitas gargantas íngremes. Esta área foi um dos terrenos mais ásperos que eu já vi e onde já estive. Os primeiros bombeiros precisaram andar por 10 quilômetros para chegar até o local. Eles disseram que apenas a seção traseira estava intacta, nenhum sinal de vida. Entre os destroços estavam os restos de 49 homens, mulheres e crianças. A mais nova de apenas 3 semanas de idade. Há uma
uma portinhola adjacente na cabine da frente. Eu imagino que Pat Shelton deveria estar olhando através dessa abertura. Imagino se eles conseguiram ver um mísero segundo de alguma coisa. Isso tem me assombrado. Este foi o pior acidente aéreo da história da Califórnia. Numa região que fervilhava de voos militares, esse acidente assustou muito todos os que voavam. Ficamos muito preocupados com essa colisão no ar. Os investigadores precisam descobrir o que deu errado, antes que aconteça de novo. Um dia após a colisão, eles tiveram a oportunidade de falar com o único sobrevivente do acidente. Obrigado, Johnny. Deixem ele entrar. Estavam ansiosos para pedir que ele explicasse as tais manobras que as testemunhas viram. Existe uma urgência tremenda para falar com qualquer sobrevivente de um acidente, para chegar a ele o mais rápido possível, porque eles tendem a criar novas histórias. E você não tem acesso a uma descrição sem filtros. Sente-se, tenente. Nós não mordemos. O que você estava fazendo? Quem? O quê? Quando? Onde? Por quê? O tenente Christopher Sheas tinha apenas 24 anos de idade. Ele insiste que ele e o outro piloto não faziam acrobacias. Garante que a colisão não foi culpa deles. O DC-9 nos atingiu. Assim. O nariz dele na nossa cauda. Espere, vá com calma. Conte-me exatamente o que aconteceu. No dia do acidente, Sheas estava voando no assento traseiro do F-4, a posição comum para o oficial de interceptação de radar, ou RIO. Entendido, Rick. Suba a 15 mil. O primeiro-tenente Rick Phillips, de 27 anos, estava no banco da frente, pilotando o jato. A dupla já havia sobrevoado 4 estados. A missão deles agora era levar o F-4 de volta à sua base, em El Toro, Califórnia. Subimos a 15 mil pés. Aqui. E fizemos a volta para um reconhecimento. Uma volta completa? Sim, senhor. 360 graus. Sheas afirma que eles executaram uma volta de 360 graus no próprio eixo. Queriam checar se havia outros aviões acima ou abaixo do jato deles. O Phantom F-4 tinha uma boa visibilidade por baixo do pico e quando você quisesse olhar para qualquer lugar, só levaria um segundo para virar. Então, como naquela área você não tinha uma boa visibilidade, a visão melhoraria instantaneamente. Depois da volta, Sheas usou o seu radar para escanear o solo abaixo, parte de seu treinamento de combate. É um exercício excelente, tanto à noite quanto num clima como aquele, pois você podia voar e usar o radar para saber onde você estava acima do solo. Bastava só olhar para o radar fazendo o mapeamento de solo que o tripulante da frente seria o primeiro a ver, pois ele sabia que os olhos do seu colega estavam no radar ao invés de olhar se havia outra aeronave se aproximando diretamente. Cuidado, Rick! Foi quando eu vi o DC-9. Ele surgiu do nada e se esbarrou em nós. 5 segundos mais tarde, Sheas se ejeta. Eu saí. O Rick não. Uma das primeiras coisas que o responsável pelo radar que sobreviveu disse foi que o DC-9 os atingiu. Assim ficava a pergunta, será que o DC-9 atingiu o F-4? Será que o F-4 atingiu o DC-9? Os investigadores sabem que o F-4 não estava equipado com uma caixa preta. Não havia registro algum do caça para ajudar a confirmar a versão de Sheas. Também não havia indícios dos destroços do Phantom. O impacto em alta velocidade destruiu o pequeno jato. O engenheiro da Hughes Air West, Dave Knudsen, foi chamado para verificar a história do jovem tenente. Não é como um acidente no chão, onde geralmente fala aquele que chega ao local primeiro. Subindo a 15 mil pés. Geralmente ele é quem tem o direito, então parecia que seria uma corrida opressiva para determinar isso. Os destroços do DC-9 poderiam explicar qual piloto teve a culpa. A equipe começou a procurar um lugar onde poderíamos reconstruir o avião. Neste caso em particular, era uma fábrica onde reuniram as fibras de vidro. Por alguma razão, havia centenas de grampos. Isso pode ajudar.
Além disso, havia grandes gruas que eram ideais para reconstruir um avião. Knudsen espera que juntar as partes do DC-9 o ajude a entender exatamente como os dois aviões colidiram. Sabíamos que houve uma colisão em pleno voo e o objetivo era fazer o possível para reconstruir os restos do avião para ajudar a investigação a esclarecer o que aconteceu lá. A equipe recuperou a caixa preta do DC-9, mas ela estava muito prejudicada. Vamos ver se o laboratório pode fazer alguma coisa com isso. Ela é enviada para o quartel-general do NTSB em Washington para análise. Knudsen avalia o metal retorcido atrás de arranhões e marcas na pintura. Indícios que podem revelar como os dois aviões colidiram. Mas a peça mais importante do DC-9 ainda está sumida. Eles recuperaram a seção principal, que estava num canyon, com os outros restos, mas ainda faltava a parte do bico da área do cockpit. Precisamos encontrar o resto. Em Washington, o laboratório também tem feito sucesso. O registro de voz do cockpit do DC-9 está completamente destruído, mas o registro de dados do voo sobreviveu ao acidente. O registro de dados, neste caso, nos deu informações muito boas. Se os pilotos do DC-9 tivessem, de algum modo, voado fora do curso... Direita 060. O registro de dados do voo deve revelar esse erro. A aeronave não conseguiu manobrar muito bem. Ela estava subindo num ritmo firme. Ao invés disso, os registros mostram que eles nunca saíram da direção designada. 10 dias após o acidente, as buscas finalmente encontram o bico do DC-9, a cerca de 1 quilômetro da fuselagem. É uma descoberta crucial para Knudsen. Depois de termos começado a reconstruir o avião, surgiram algumas questões sobre o ângulo no qual os aviões iam quando colidiram. Assim, uma das minhas tarefas como engenheiro era juntar as várias peças do avião e determinar qual era o ângulo de ataque, por assim dizer. Bingo. Só há um meio de explicar o tamanho e o ângulo do corte feito no cockpit. Parece que o estabilizador cortou o avião em dois. Assim que o avião ficou pronto, era só se afastar um pouco que você via onde o estabilizador vertical do caça foi parar, embaixo do assento do piloto, e dividiu o bico. Então se colidiram assim. O F-4 conseguiu penetrar no DC-9 pelo lado esquerdo, a alguns centímetros do bico. Então, francamente, o F-4 bateu no DC-9 mais do que o DC-9 atingiu o F-4. Agora sabemos quem bateu em quem. As marcas indicam que o F-4 tentou evitar o DC-9. Cuidado, Rick! No último segundo. O bico do avião foi cortado. E todos os controles do avião foram perdidos. Como algumas das pessoas em solo disseram, foi como uma folha caindo até atingir o chão. Os investigadores estão convencidos. O tenente Shies está errado sobre quem atingiu quem. E o mais estranho é que essa não é a única parte de sua história que não bate. Ele disse que atingiram 15 mil pés aqui. As testemunhas dizem que viram um rodopio aqui. As testemunhas contradizem a versão de Shies sobre onde o F-4 estava quando ele rodopiou. O investigador tem uma aproximação clínica com aquilo que ele investiga. O fato de alguém dizer alguma coisa não prova nada, até que você mesmo prove. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Algumas testemunhas insistem que um F-4 da Marinha fazia acrobacias antes de colidir com o DC-9 da Hughes Air West. Tudo bem. Foi assim? Não. Certo. Que tal assim?
Havia certo conflito entre o que as testemunhas ou supostas testemunhas do voo diziam e o que o sobrevivente descrevia. Fizemos uma volta de reconhecimento. O tenente X afirma que a manobra não foi uma acrobacia. Uma volta completa? Ele alega que foi uma manobra segura padrão chamada aileron roll. Sim, senhor. 360 graus. Posso descrever isso como um simples voo numa posição elevada, onde o manete é levado para a esquerda ou para a direita e a aeronave gira num eixo longitudinal. Durante um aileron roll, o jato voa em linha reta, numa velocidade constante. Mas numa sequência de barreiras, algumas voltas são adicionadas. Assim, o jato cobre uma área menor no mesmo período de tempo. Os investigadores devem conseguir provar qual manobra foi essa, reconstruindo a rota de voo do F-4. Na verdade, fizemos a rota do voo e conseguimos duplicar o progresso da aeronave ao longo desta rota. A lembrança que o tenente X tem do voo... E o X diz que estavam aqui 2 minutos antes da colisão. é combinada com as alegações das testemunhas. Uma testemunha que olhou para o relógio disse que viu o avião aqui, 1 minuto antes do acidente. Parece muito óbvio para mim. Do chão teria sido fácil confundir uma manobra com a outra. Não havia indícios de que ele era o que se pode chamar de irresponsável ou indisciplinado em suas atividades. Tenho certeza de que estavam mais interessados em chegar em casa do que em, cara, tem um avião e 1 hora para enrolar, então olha só isto. Ou alguma coisa dessa natureza. Mas uma coisa ainda não bate. O F-4 é uma aeronave extremamente ligeira, podendo fazer uma curva fechada muito melhor do que qualquer avião comercial. A velocidade mínima do F-4 naquela região era de pelo menos 300 nós. Isso que deixaria apto a, no mínimo, fazer uma volta inicial de 5G se outro avião aparecesse na sua frente. Se o F-4 não fazia acrobacias, por que ele não conseguiu evitar o DC-9 muito maior e mais lento em seu caminho? Os investigadores estudam o básico, o clima. Era o que eu poderia classificar como um dia típico no sul da Califórnia. Não havia obstruções à visibilidade. Deixamos passar alguma coisa. Precisamos do Chase de novo. Não acredito que as descrições iniciais do piloto quanto à rota de voo e o que havia acontecido estivessem erradas devido a uma ação deliberada por parte dele. Acho que ele estava em estado de choque por conta do que havia passado. Muito bem, tenente. Vamos voltar para o princípio. O que fez antes do voo? Antes do voo, estávamos na base de Fallon, preparando o F-4. Na tarde de 6 de junho, o jovem oficial está a 600 quilômetros de Los Angeles, em uma base aérea em Nevada. O Phantom F-4 dele faz parte de um grupo de caças que treinava interceptações aéreas no oeste dos Estados Unidos. Eles se deslocavam da estação aeronaval de Fallon até Nevada, de volta à base da Marinha de El Toro, no sul de Los Angeles, relativamente próxima ao aeroporto. Era só resolver um problema no oxigênio e estaríamos prontos para ir. Problema no oxigênio? Os investigadores descobriram que o sistema de oxigênio para altitudes elevadas estava com problemas. Então não tem como consertar na base? Os mecânicos de Nevada não conseguiram consertar. Tenente Chia, senhor. Sim, senhor. Pode deixar. Ainda querem que a gente volte para El Toro. Para evitar usar o sistema de oxigênio defeituoso, mantenha um ritmo sutil e lento. Eles foram orientados a voar numa baixa altitude. E foi o que fizemos. Às 5h15 da tarde, o F-4 decola. O piloto Rick Phillips voa mais baixo que de costume. Se não fosse pelo problema no oxigênio, ele poderia ter voado bem mais alto, bem longe dos aviões comerciais que deixavam Los Angeles. Por volta das 6 da tarde, o piloto precisa subir para evitar as montanhas à sua frente e ficar acima de uma camada de neblina.
Entendido, Rick. Suba a 15 mil. A tripulação do F-4 subiu de, creio eu, cerca de 1.500 para 15 mil pés. É possível subir de 10 para 15 mil pés em 1 minuto facilmente em um Phantom. Baker se pergunta se esse rápido aumento de altitude pode ter provocado uma condição perigosa conhecida como hipoxia. A hipoxia diminui a sua acuidade visual. É uma privação de oxigênio no cérebro. Diminui seus reflexos e isso não é bom numa aeronave tática de alta velocidade. Os investigadores da Marinha... Esse sistema é para as máscaras. ...estão familiarizados com o design do F-4. Este aqui é para a pressão na cabine. Eles sabem que o problema com o sistema de oxigênio só poderia ter afetado as máscaras. E elas só são necessárias em altitudes bem elevadas. A 15 mil pés deveria haver muito oxigênio no cockpit. O sistema de pressurização da aeronave teria suportado bem a altitude da cabine abaixo dos 10 mil pés. Assim, não havia necessidade de oxigênio do ponto da fisiologia. A tripulação não estava com hipoxia de maneira nenhuma. A causa da colisão permanece um mistério. Existe um conceito básico em aviação chamado ver e evitar. É dever de todo piloto tomar cuidado com outros aviões. Os investigadores se perguntam por que os pilotos do DC-9 não tomaram nenhuma iniciativa para evitar o desastre. Nada aqui. Encontrou alguma coisa? Os investigadores descobriram que pilotos comerciais não passam por tanto treinamento quanto seus colegas militares, quando o assunto é escaneamento visual. Ligue o piloto automático. Não houve treinamento formal na Air West no tocante ao ver e evitar. A tripulação pode ter tido um treinamento residual em experiências militares passadas, mas a Hughes Air West não tinha um programa específico. Pena que vai perder o jogo dos Dodgers hoje. Neste ano, eles vão para as finais de qualquer jeito. Não se os Giants continuarem assim. Não acho que a média das tripulações das linhas aéreas saiba da importância que o escaneamento externo tinha ou deveria ter. Estudos mostravam que os pilotos gastavam menos 50% do tempo olhando para fora, e às vezes menos de 20%. Os investigadores concluíram que os pilotos da Hughes Air West podem não ter tido treinamento suficiente para escanear apropriadamente. E foi por isso que falharam ao avistar o F-4. Nem todos estão convencidos. Muitos de seus colegas se recordam do capitão Nicolai como um piloto excepcionalmente vigilante. O capitão Nicolai era aquele tipo de piloto que acho que tinha um instinto para voar. Numa certa ocasião, quase tivemos um erro e o avião quase mergulhou. E me recordo dele explicando para o primeiro oficial como era importante manter os olhos lá fora. Isso porque qualquer coisa poderia acontecer. Se o capitão Nicolai estava de olho nos aviões em seu caminho, por que ele não viu o F-4 se aproximando? O F-4 está se aproximando a 420 nós do norte, em direção a leste. O DC-9 vem vindo a 320 nós do sudoeste. Certo, 040 direto para Daggett. Qual a razão de aproximação? Eu consegui calcular. A velocidade de aproximação desses dois aviões era de cerca de 1000 pés por segundo. Se você parar para pensar, uma boa comparação seria a velocidade de uma arma calibre .45. Nos segundos antes da colisão, o operador do radar X está com a cabeça baixa, observando a área de alcance. O piloto Phillips provavelmente está checando os instrumentos. Aos 15 segundos, o F-4 tem 1/10 de polegada na janela. Pequeno. Aos 10 segundos, 3/10 de polegada, ainda pequeno. Mas talvez agora ele possa ver. 5 segundos. E a janela está fechada.
Além da rápida velocidade de aproximação, a cor do caça também pode ter representado um fator. Teria sido muito difícil no contexto do acidente para os pilotos do avião avistarem o F-4 porque ele estava pintado com o cinza azulado da Marinha. E seria muito difícil de distinguir o que de fato era o objeto. A probabilidade dessas duas aeronaves mudarem de direção e se evitarem era praticamente nula. Os investigadores suspeitam que o design do cockpit do DC-9 com sua janela ampla pode ter feito da visibilidade um problema ainda maior. Não dá para ver nada aqui. Nem aqui. O F-4 teria sido escondido, nem aqui, pelas hastes da janela, completamente obstruído, por cerca de 25 segundos. Era virtualmente impossível para a tripulação do DC-9 ter detectado o F-4 se aproximando. Mais um dia nebuloso. Cuidado! Nenhum dos pilotos naquele dia teve tempo suficiente para ver o outro avião na mesma rota. Mas os controladores de tráfego aéreo deveriam garantir que os aviões voariam a uma distância segura um do outro e prevenir colisões no céu. Rio Zero West 706, checando rádio, me ouvem? Mas eles também não viram o F-4. Por que o F-4, a aeronave da Marinha, não apareceu no radar? O fato de que o DC-9 estava sob o controle do radar naquele momento levantou muitas questões sobre o porquê não foi dado um aviso ou um alerta de tráfego ao DC-9, que era a principal responsabilidade dos controladores de tráfego aéreo. Muitos novatos lá. Os investigadores se perguntam se a inexperiência dos controladores trainees teria influenciado alguma coisa. Um novato treinando numa unidade de controle de tráfego aéreo precisa lidar com tráfego de verdade. Hoje existem muitos equipamentos de simulação disponíveis para treinamento, mas naquela época não tínhamos nada. Mas quando estudaram os relatórios da equipe e os transcritos, tudo foi checado. Descobriram que os trainees eram bem qualificados e estavam bem supervisionados. Quanto aos trainees, pode-se dizer, bom, eles eram trainees, o que eles sabem? Provavelmente não estavam prestando atenção. Errado. Os trainees estavam prestando muito mais atenção que um controlador experiente, que tende a assumir uma postura negligente por estar acostumado com essa rotina. Parece não haver como explicar por que o sistema de radar em Palmdale não detectou o F-4. Logo, os investigadores descobriram alguns detalhes chaves sobre o equipamento instalado lá. O sistema pode não ter sido confiável o suficiente para rastrear com precisão um caça voando naquela velocidade. Não era nada além da tecnologia da Segunda Guerra Mundial. E a temperatura gerada por esse equipamento teria feito com que ele se alterasse drasticamente. E às vezes o ponto alto da performance dele ficava tão alterado que nem podíamos vê-lo. Os investigadores precisam saber exatamente o que o radar de Palmdale pode ou não ver. Os investigadores fazem um teste no radar. Um F-4 faz a mesma rota que Shields e Phillips fizeram, para ver se ele pode ser captado pelo radar em Palmdale. Havia alguma coisa aí. O F-4 está indo a quase 800 km por hora. O F-4 dá 6 voltas. O controlador mal pode rastrear o caça veloz e furtivo. Pode ter sido um avião. Ou talvez não. Poderia ser uma interferência que aparecia com frequência no radar, algum ruído, quem sabe o que. O único bip não significa absolutamente nada. Precisamos ter um histórico de bips para saber que se trata de tráfego. Eles concluem que teria sido quase impossível detectar o F-4 da Marinha quando ele cruzou o céu. Ele está sozinho. E ninguém sabe que ele está lá. Para piorar as coisas, em 1971, os pilotos militares não eram muito bem informados das rotas de tráfego aéreo civil. Os pilotos militares não eram familiarizados com o que os pilotos civis estavam fazendo, não apenas na região de Los Angeles, mas em outras áreas movimentadas também.
O avião militar não tinha a obrigação de checar nada com o controle de tráfego aéreo civil. São as rotas que entram e saem de Los Angeles. Os corredores aéreos ao redor do aeroporto de Los Angeles são como os raios de uma roda que se estendem por quilômetros. O voo 706 seguia um desses corredores pré-estabelecidos. Seus homens estavam atravessando uma das rotas mais movimentadas do país. Presumo que eles sabiam o que havia lá. Devemos ficar longe do tráfego se estivermos a leste de Los Angeles. Shies diz aos investigadores que esperavam evitar o tráfego aéreo comercial passando por fora da cidade. Mas ao invés disso, foram parar em uma das linhas mais movimentadas do aeroporto. Os mapas na área do terminal deveriam mostrar as decolagens. Mas o militar não dispunha disso, pois não operava fora do aeroporto internacional de Los Angeles. A questão que eu tenho em mente é: por que a tripulação do F-4 não conversou com um controlador de tráfego aéreo que pudesse avisar a eles onde eles estavam e o que estavam fazendo? Os investigadores chegaram a uma conclusão alarmante. Os transportes aéreos nos Estados Unidos têm uma falha perigosa. Os sistemas militar e civil não se comunicam. Poderíamos ter feito alguma coisa diferente? Não. Com certeza não. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Não poderíamos mudar. Não nós. A investigação exaustiva originou 2 relatórios separados. Um civil e um militar. Cada detalhe desse acidente fatal foi coberto. Como 2 aviadores da Marinha se atrapalharam com um vazamento de oxigênio? Então não dá para consertar isso na base? Como eles decolaram sem comunicar os controladores de tráfego aéreo civis e voaram baixo sobre o deserto da Califórnia? Tinha alguma coisa aí? Como os controladores não conseguiram rastrear o jato supersônico? E por que a tripulação de um DC-9 com 44 passageiros a bordo não os viu se aproximando? Mais um dia nebuloso. Os relatórios levaram a mudanças importantes nas regras que regiam a aviação. Os pilotos militares costumavam voar segundo as regras visuais de voo, que abrangem menos exigências quanto a reportar posição e esse tipo de coisa. Assim como resultado deste acidente, todos tiveram que ficar sob o controle do radar. E isso significa ser controlado por operadores de radar em solo. Os pilotos militares agora são alertados quanto às zonas de tráfego aéreo restritas próximas a aeroportos comerciais. O tamanho e a forma dessas zonas também mudaram. Havia uma revisão contínua em relação aos espaços aéreos restritos naquilo que chamamos de bolo de casamento de cabeça para baixo. Nada mais de raios de uma roda. O espaço aéreo restrito em aeroportos movimentados agora envolve o terminal por completo. A Hughes Air West foi vendida em 1980 e, por fim, transformada na Northwest Airlines. Mas o legado do pior acidente da companhia permanece. Cuidado! As lições aprendidas no acidente ajudaram a forçar mudanças no controle de tráfego aéreo, que deixaram os passageiros mais seguros hoje em dia. Foi tão triste que 50 pessoas morreram naquela tarde. Foi tão ruim. Mas neste último ano, nos Estados Unidos, 35 mil foram mortos no trânsito. Então o sistema é extremamente seguro. Os procedimentos que usamos e a tecnologia que temos funcionam muito bem.